Letícia Lucena e eu vou falar sobre o efeito químico. O efeito químico, também chamado de eletroquímica, é o fenômeno que estuda a transferência de elétrons para a transformação de energia química para energia elétrica. O efeito químico ocorre em determinadas reações químicas. São essas reações que envolvem a transferência de elétrons. Essas reações são chamadas de reações de oxirredução, pois ocorre simultaneamente a redução e a oxidação. A espécie química que perde elétrons, ela passa por uma oxidação, e o seu número de NOx, que é o número de oxidação, ele fica maior. Já a espécie química que recebe esses elétrons, ela passa por uma redução, e o seu número de NOx, ele fica menor. Existem 4 tipos de reações químicas. A primeira delas é a reação de síntese ou adição. A reação de síntese é aquela que as substâncias se juntam, formando uma única substância. A segunda delas é a reação de análise ou decomposição. As reações de análise é o oposto das reações de síntese, ou seja, um reagente dá origem a produtos mais simples que ele. A terceira é a reação de deslocamento. A reação de deslocamento ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, gerando assim outras 2 novas substâncias, uma simples e uma composta, porém diferentes das iniciais. A quarta é a reação de dupla troca. A reação de dupla troca ocorre quando 2 reagentes compostos originam outros 2 produtos compostos. Com intensidade maior do que 10 A fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos. Por isso é difícil se livrar, abrir as mãos e se livrar de qualquer contato. Valores de corrente elétrica pequenas, por volta de 1 a 3 A, são altamente mortais porque atingem diretamente o coração, fazendo com que ele altere seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é chamada fibrilação cardíaca, que causa a morte. Meu nome é Thiago e eu vou falar sobre os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. O efeito fisiológico ocorre quando a passagem de corrente elétrica pelo organismo vivo. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Correntes elétricas com intensidade de 1 A provocam a sensação de formigamento e cócegas. Muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois sua intensidade é tão alta que o coração fica paralisado completamente. No entanto, essa paralisia só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessar. Mas é importante que saibam, apesar de que não matar imediatamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão de interrupção do fluxo sanguíneo, mesmo que por alguns segundos. É quando a corrente atravessa o condutor e faz com que haja liberação de energia luminosa. A corrente elétrica pode produzir luz. Trata-se, portanto, da conversão de energia elétrica para energia radiante, que são ondas eletromagnéticas com comprimento de onda muito curto. Um dos meios de produzir luz é pela circulação de um condutor através de um gás em condições especiais, como ocorre com as lâmpadas fluorescentes e eletrônicas. Nelas, o gás torna-se condutor pela aplicação em uma alta tensão num processo denominado ionização, com que passa a emitir luz. Um dos principais exemplos é a lâmpada, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. O fato da lâmpada acender é porque no seu interior tem um filamento que concentra na passagem de corrente elétrica, que daí dá origem. Venenosa, erva venenosa.
Oi, meu nome é Suane e eu vou falar sobre o efeito magnético. O magnetismo é a parte da física que estuda os materiais magnéticos. A palavra magnetismo tem a origem da antiga cidade magnésia, na Ásia Menor, onde foram encontradas pedras-ímãs que tinham propriedades de extrair peças de ferro, mas as propriedades magnéticas não se devem apenas aos ímãs naturais. Uma corrente elétrica que produz o efeito magnético. Assim como a eletricidade e o magnetismo foi enunciado pela primeira vez no século VI a.C. por Tales de Mileto. Com essas experiências, ele descobriu que, aproximando dois ímãs pelos seus polos de mesmo nome, eles se repetem. Aproximando dois ímãs pelos seus polos opostos, eles se atraem. E agora eu vou falar o que é o efeito magnético. O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinadas regiões pode ser comprovada com o uso de uma bússola. Ocorrerá o desvio da direção da agulha magnética e o efeito mais importante da corrente elétrica construindo a base do funcionamento dos motores, transformações e etc. E agora eu vou falar sobre aplicações do efeito magnético da corrente. Além de provar a relação dos fenômenos elétricos e magnéticos, que constituiu a base de outras descobertas científicas notáveis, possibilitou enormes desenvolvimentos tecnológicos. Meu nome é Carla e eu vou falar sobre o efeito de Joule. Quando a corrente elétrica percorre o condutor, faz com que ele se aqueça e transforme a energia elétrica em energia térmica. O efeito Joule ocorre em decorrência entre os inúmeros choques que acontecem entre os elétrons que formam a corrente elétrica e as moléculas. Moléculas que fazem parte do material condutor e faz que eles se agitem mais com esse acréscimo de energia. Todos nós já nos deparamos com alguma coisa que precisasse de energia elétrica para poder funcionar. Muitas delas usam parte da energia recebida em outras formas de energia. Por exemplo, quando ligamos uma luz incandescente, aquelas de filamento, um brilho muito forte é liberado por ela. Esse brilho nada mais é do que uma parte da energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. A fórmula do efeito de Joule é W igual a Q vezes U. W é a carga elétrica em Joule, Q é a carga em Coulomb e U é a diferença de potencial em volt. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, well. Se porta como